Linda, adoro. E eu brinquei, né? Acabou o carnaval, começa o ano. Feliz ano novo pra você de casa. Feliz ano novo, doutora Gisela Savioli. Seja bem-vinda mais uma vez. Já veio de branco? Já. Né? É uma coisa... vou pro consultório. É uma coisa meio assim... Esse momento pós-carnaval, tá todo mundo meio assim, né? Você também repara? Meio assim, como foi o carnaval? Foi ótimo, aproveitei, me diverti e tal. Tá todo mundo meio cansado, meio pegando no tranco, né? Exatamente. Não tem jeito. Mas começou o ano, né? Começou o ano, então para começar o ano a gente pega no tranco também, né? Exatamente. E esse assunto é muito legal pra gente falar no início do ano, porque o estresse... infelizmente, pode atrapalhar o ano inteiro e pode trazer problemas graves, que é o que o Roque vai falar daqui a pouquinho. Mas pra gente abrir, o que você quer destacar pra gente iniciar o nosso papo do estresse? Estresse engorda mesmo? Engorda, eu vou até mostrar por qual mecanismo, mas o estresse é que fez a nossa sociedade sobreviver. Se nós não tivéssemos estresse, nós já teríamos sido aniquilados da face da Terra. Entendi. Então, uma coisa super importante, o nosso corpo, tem um código genético que não mudou muito dos últimos 2,5 milhões, 3 milhões de anos. Então, todos aqueles mecanismos que fizeram aquele homem sobreviver para nós estarmos aqui hoje, permanecem em nós. Tá. Não é porque faz uns 10 mil anos que eu estou comendo umas novidades que o meu DNA mudou, é muita pretensão. Então, o que acontece? Vamos nos remeter àquele homem das cavernas. Como é que era a vida dele? Primeiro, vivia escondido na caverna, porque se ele não tomasse cuidado, ele virava comida. Exatamente. Tá. Então, o que acontecia? Ele ficava dias sem comer, negociando quando é que ele ia ter que sair porque tinha que caçar. Ou caçava, ou se arriscava, ou morria de fome. Entendi. Então, já que ia morrer de fome, vamos tentar se arriscar. Aí, o que acontecia? Para pensar comigo. Como é que aquela criatura que já fazia dias que não comia, conseguia energia para ir lá matar o leão? Verdade. Verdade. Então, o que acontece? Como? Primeira coisa, o estresse começa aqui. Então, quando ele pensava em ter que ir para a selva e enfrentar tudo aquilo, ele já liberava um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso é perfeito, por quê? Porque ele primeiro pensou naquele que ele ia fazer e depois o corpo responde preparando para a luta ou a fuga. O Roque vai explicar bem melhor isso fisiologicamente falando, que o estresse se prepara para duas situações. Ou você fica e luta, ou você sai correndo e foge. Bom, o que o cortisol faz? O cortisol vai na última reserva energética do nosso corpo, porque você pode não ter mais nem glicose, nem glicogênio estocado, mas nenhuma reservinha do pneuzinho de gordura, mas tem uma coisa que é a última que sobrevive no seu corpo. É o cortisol. Não, é o músculo. É o músculo. Sem músculo a gente não respira, tá? É por causa da musculatura aqui intercostal que você consegue respirar. Então, gente, músculo é a última reserva energética, mas ela nunca deve ser olhada com esse princípio, né? Ela é construtora. Mas quando se acabou e depletou com tudo, é aqui que o cortisol vai e vai arranjar energia. Como? Ele desmonta a musculatura. Nossa musculatura não é feita de proteína? Sim. Lembra daquela história que a proteína é um grande colar de pérolas formado de pequenas pérolas chamadas de aminoácidos. Então, aminoácido é a menor porção que compõe a proteína. Perfeito. Essa pérola tem uma boa parte delas, que são várias, que conseguem, ao passar pelo fígado, serem transformadas em glicose. Então, no estresse, o cortisol, ele não vai olhar sua reserva energética momentânea, porque ele não sabe se você está estressando porque, de repente, você tem uma prova, ou você tem alguma coisa, realmente, um fator estressante no século XXI. Sai correndo. Ou se você está no meio de um acidente e você precisa de uma energia extra para levantar um carro e tirar seu filho de dentro. Entendi. Por isso que nesses acidentes a gente vê coisas espetaculares no sentido de uma mãe super frágil, de repente ela tem uma força descomunal para tirar o seu filho de dentro do carro. Gente, isso é o cortisol. Ele vai por esse mecanismo, então ele vai lá no músculo, transforma em açúcar e aí este açúcar, ele realmente entra na célula para dar o quê? Energia. Bom, tudo bem. Isso é uma parte boa. É a parte boa para aquele homem paleolítico que não come há não sei quantos dias. Aí estamos nós, Carol, século XXI.
Ai, deixa eu só colocar o seu colarzinho aqui. Tá. Isso. Não, porque o microfonezinho às vezes dá uma... Tá. Eu também tô acostumada com isso. Colarzinho é básico. Aí nós estamos no século XXI, onde as pessoas hoje sofrem um estresse diferente. É luta e fuga, sim, mas as pessoas estão lutando e matando uns 3 leões por dia emocionalmente. Então, você realmente sofre o estresse ou por uma série de situações. Às vezes você quer fugir de uma situação, mas é uma situação emocional, mas seu corpo responde igualzinho. Aí o que acontece? O cortisol entrou em ação, ele pensa que você precisa lutar ou fugir. Vai lá na sua musculatura, desmonta para transformar em açúcar. E aí nós vamos estoca mais açúcar. Porque, na verdade, o que acontece? O seu metabolismo, você tomou café da manhã, você almoçou, você jantou no dia anterior. Então, esse açúcar imediato que o cortisol arrumou, ele não precisava, na verdade, porque você tem a glicose da sua alimentação que está sendo liberada. Que o homem da caverna não tinha. Não tinha. Aí vai sobrar açúcar. Seu cérebro, peraí. Eu não sei quando é que a Carol vai caçar de novo, né? Então, já que tem esse estoquezinho aqui, vamos realmente estocar. Aí, na forma de gordura. Então é por isso que o cortisol engorda? Esse é o mecanismo. Esse é o mecanismo que você... Porque assim, não é só isso, né? Tem um pequeno a mais. Veja só, o homem das cavernas, naquela época não tinha band-aid, não tinha antibiótico. Então o corpo humano, essa beleza criada por Deus, o que fez? Quando você estressava, imediatamente ele já começa a liberar na corrente sanguínea substâncias pró-inflamatórias. Por quê? Porque inflamar é bom. Então, ele vai se cortar na hora que ele estiver lutando ou correndo para escapar. Então, essas substâncias pró-inflamatórias, elas vão lá para cicatrizar, para eliminar as bactérias. Só que, gente, e nós, que estamos estressados em cima de uma cadeira olhando para um computador? Essa substância é produzida, só que a gente não usa, porque a gente não correu. Não cicatriza nada. E a gente fica com essa substância pró-inflamatória circulando. Por isso que a obesidade é também uma doença inflamatória. Agora, fora isso, o Roque vai comentar o que essa inflamação subclínica, porque ninguém percebe, acaba fazendo. E daí seu corpo tem alguns, digamos assim, mecanismos próprios. Então, vamos supor, tem o radical livre de repente, porque são radicais livres essas substâncias pró-inflamatórias, porque radical livre é bom. A gente precisa, na medida, é o faxineiro. Aí quando ele está alto demais, o que o corpo faz? Começa a desviar nutrientes importantes para o seu equilíbrio, para fazer o quê? Para equilibrar o que está muito alto, que nesse momento é o radical livre, que se te livra de um câncer, pode provocar um. Entendi. E um dos grandes nutrientes que é desviado chama-se zinco. E zinco participa, assim, de tudo. Ativamente, é um coringa do corpo, tudo vai zinco. Só que para os homens, aí é o time masculino, hein? Gente, o homem não constrói um espermatozoide sem zinco. Por isso que muito homem estressado fica desanimado. E não, a esposa não engravida e ele também momento fica bacana. Exato. Aí, em vez de procurar, digamos assim, é o que eu brinco e digo, ai, doutora, porque lá a gente atende junto, né? Então, o paciente fala assim, ai, doutora, acho que eu vou pedir um remedinho pro seu marido. Eu falei, não, pera, vamos comer direito, equilibrar esse estresse e tudo vai funcionar muito bem, obrigada. Do azulzinho, não. O zinco pode ajudar nessa hora. O zinco ajuda. Olha que interessante. Tá tudo relacionado, Tá né, tudo relacionado. E sabe aquele mal-estar, eu estou estressado, tudo fica parado no estômago? Por quê? Porque o zinco, ele participa da construção do ácido clorídrico. E eu preciso de ácido clorídrico para iniciar o quê? A digestão das proteínas. Então, gente, é um dominó que cai, vão caindo todos os outros. Então, segura, vou colocar uma perguntinha. E eu também tenho pergunta. Mas vamos ver de quem que é a primeira, é da Belinha. Belinha, que linda, um beijo para você. Opa, beijo para você. O estresse pode causar emagrecimento, então ela está dizendo o contrário. Então, como é que é essa relação do estresse com o emagrecimento? Você tem uma relação direta com engordar
tem relação direta com o emagrecimento? É assim, existe uma coisa chamada individualidade bioquímica. O que é remédio para você pode ser veneno para mim. Então, o que acontece? O normal, assim, o mais habitual é acontecer isso que eu mostrei. Porém, muitas pessoas são aquelas que, acontece um problema na minha vida, eu paro de comer. A maioria faz o quê? Come mais. Então, tem pessoas que quando estão sofrendo por alguma pressão, perdem o apetite. Aí, claro, Belinha, você vai emagrecer e o que é pior, você emagrece músculo. Bingo. Perde massa muscular e não perde nem gordura e muitas vezes nem... Exatamente. Aquela gordurinha que a gente queria. Que é o carboidrato. Por quê? Porque pela falta de apetite, realmente, aquela glicose que vai ser formada através de alguns aminoácidos, ela vai entrar realmente no músculo e vai ser usada, na célula e vai ser usada. Então, Melinha, é por esse mecanismo. Assim como tem gente que está deprimida, não come, tem gente que está deprimida, come mais. Só que a maioria faz o quê? Come mais, né? Então, Agora, tem o perigo para os dois lados. Para os dois lados. Não compensa. O estresse não compensa nesse caso para nenhum dos lados. É importante, porque senão a gente não vive. Você tocou num assunto espetacular sobre atividade física. Quando que eu sei que o meu paciente exagerou na atividade física? Quando baixa a massa magra. Por quê? Porque é uma coisa chamada overtraining. Excesso de exercício causa estresse. Mas o estresse é muito interessante. A atividade física é uma coisa tão abençoada. O Roque vai falar sobre isso. Olha só. O corpo, ele quer desafios diários. Ele foi feito para você todo dia pedir um pouquinho mais para ele. É por isso que a gente fica cada dia melhor. Então, o exercício físico feito comedidamente dentro de um equilíbrio, com supervisão, etc. e tal, o que acontece? Você inflama, porque é normal, você está rompendo fibras musculares para depois reestruturá-las, mas a própria atividade física é anti-inflamatória. Por isso que é importantíssimo as pessoas fazerem... Gente, não precisa ser grandes atividades. Caminhar é o que há de mais fisiológico. É muito bom. Mas, por exemplo, doutora, agora eu te faço um parênteses da sua pergunta. Quem está querendo, de repente, perder peso e tudo mais, uma caminhada muito lenta compensa? O Roque vai dizer que 15 minutos 3 vezes por dia vale a pena. Essa é a visão do cardiologista. Eu sempre falo assim... use um pedômetro, confira. Eu sou daquela que o que a gente não contabiliza não consegue melhorar. Tanto que em todos os livros você tem uma página para o pedômetro. Porque, gente, nós precisamos... Legal isso. Você precisa saber quantos passos. Teve uma paciente que... Aí eu dou o meu WhatsApp para os meus pacientes e todo dia, durante a primeira semana... Eles te mandam? Eu falo, me manda quantos passos você deu. Mas eu ando muito, doutora. Eu fico na rua o dia inteiro. É ridículo o que de fato as pessoas... Quantos passos a gente tem que dar por dia para ser saudável? Na verdade, nós não deveríamos dar menos de entre 8.500 e 10.000 passos. Gente, estão falando mais em 10.000 passos. Só que quando uma pessoa dá 1.200 passos por dia, se chegar para ela e dizer que ela tem que dar 10.000, ela surta, né? Verdade. Então, gente... Mas tem gente que só dá 1.200. Mas aí o que eu falo? Faz o seguinte... abaixa um aplicativo no seu celular para você ir beber água e aí você vai na cozinha, toma seu copo de água e volta. Tá duro subir escada, mas então desce. Então, em vez de elevador, escada rolante. Metrô, gente, quando eu vou de metrô, eu fico horrorizada. Todo aquele bando em escada rolante descendo. Usa a escada normal, né? Outra coisa... Até no shopping, né? Vou fazer um passeio no shopping. Tá dando passo, anda um pouco mais, então. Não vai escada rolante. Outra coisa... Para o carro um quarteirão mais distante. Olha a conta. Você parou um quarteirão mais distante, na verdade não é um único quarteirão, são 2, porque você foi e depois teve que voltar. Isso se você só vai e volta uma vez. Só que isso vezes 5 já são 10 quarteirões. Vezes todos os dias do ano, você vai ver a diferença daqui 10 anos, só de fazer isso. Olha que legal. Se comparando. A gente tem que pensar nas pequenas coisas todos os dias. Então, ir à feira perto de casa, super bacana. Não pegar carro, fazer tudo no seu bairro, prestigie o pessoal do seu bairro, fora que isso é muito gostoso, também né? Acho, sabe, você conhece todo mundo te conhece, como vai. Eu acho que
Isso faz parte também para evitar estresse. Você não tem estresse de trânsito, você sabe aquela coisa de tete a tete com as pessoas, isso aproxima o ser humano. E passear com o cachorro. Ah, bom, isso nem se fala. Nem se fala, isso é bom demais. Isso é bom pra isso. Quem faz lá em casa é maridão. Maridão que passeia muito com o Frederico. Você viu? Maridão tá me acompanhando hoje, gente, mas não mostra ainda não. Depois a gente mostra. Porque senão ele fica tímido. Tá batendo papo com o seu marido. Vamos lá, vamos colocar aí na tela um videozinho super bacana que a gente separou pra doutora Gisela explicar. Ela explicou o mecanismo. Só que é legal a gente ver o que acontece com o corpo. Então, é tudo muito rápido? É muito rápido. Você veja, o corpo é dinâmico e todas as células se conversam. Então, você veja, a partir do momento que o cérebro dispara o gatilho, vamos lá, eu preciso de energia para lutar, fugir, sair correndo. O cérebro vai, cai na corrente sanguínea e o cortisol, tá? O cortisol é formado em cima do rim, nas glândulas suprarrenais, né? Então, cai na corrente sanguínea e aí começa a vai pelo corpo todo e vai sinalizando. Então, outra coisa, se você está correndo ou se você precisa lutar ou fugir, você não precisa de sangue no cérebro, você precisa de sangue aonde? Nos grandes membros. Então, o sangue flui, vai mais para as pernas, vai mais para os braços. Por isso que a hora que você está fazendo uma atividade física, de repente nem é o momento de você pensar em outra coisa, se concentrar só no exercício. Por isso que no estresse não se deve tomar nenhuma decisão. E lembra da respiração? Lembra que conta que a gente fez aqui. Exatamente. É muito legal aquilo. Então, é uma respiração para equilibrar justamente o sistema simpático com o parasimpático, seu sistema nervoso, né? Para equilibrar, porque é uma bênção, né? Ao mesmo tempo que você tem aquele detalhe de você ter que acelerar para correr, depois você tem um comando que fala desacelera, agora você pode descansar. Você pode descansar. E isso precisa estar em equilíbrio. Para a gente fechar nosso primeiro momento de bate-papo, como nutricionista funcional, como esposa de cardiologista, como mulher, como tão estudiosa e tão, sábia, o que você fala para os seus pacientes quando o assunto é atividade física? O que você recomenda de fato para que as pessoas tenham aí uma orientação? Será que tá bom? Será que tá pouco? Será que eu preciso de mais? Todo dia? Não todo dia. O corpo tem que descansar um dia, a gente não faz nada. Vamos trabalhar, mas depois a gente deita o corpo. O que a gente tem que fazer? Olha, eu sigo a Organização Mundial da Saúde, mesmo porque a atividade física é do pessoal da educação física, mas como nutricionista a gente convida as pessoas a não serem sedentárias. O que a Organização Mundial da Saúde fala? Caminhar todos os dias como hábito de higiene. Escova dente, toma banho todo dia, caminha. Agora, uma novidade que eu soube recentemente é que não basta apenas você, de repente, dar os seus 10 mil passos por dia e passar o resto do dia sentada. Você não pode ficar mais do que 2 horas sentada. Isso é uma novidade que eu estou estudando, eu achei isso muito interessante. Então, não basta apenas você dar os 10 mil passos, pronto, acabou, agora eu vou ficar deitado o dia inteiro. Não. Você tem que realmente fazer alguma coisa e não ficar parada mais do que 2 horas. Só o horário, claro, do sono. Lógico. Uma ótima dormida. Que é aí que você constrói músculos. Para encarar tudo isso no dia seguinte. Não adianta vocês aí, tia, vou pra balada. Eu falei, escolhe o músculo. Porque chega assim, tia, quero ganhar músculo. Mas vai na balada. É ótimo. Porque vem os filhos, né? Tem também as meninas, a meninada, vem os filhos. Te chamam de tia, quero ganhar músculo. Tia, quero ficar sarada, tanquinho, tia. Eu falei, eu começo a ver o recordatório, eu falo assim, escuta, vamos ter que negociar ou balada ou músculo. Como assim? Porque é dormindo à noite, no horário certo, de meia-noite, pelo menos a 3 horas da manhã. Esse horário você tem que estar dormindo, porque é ali que você produz uma série de substâncias bárbaras, inclusive hormônio do crescimento, que vai fazer seu músculo crescer. Então tá explicado por que muita gente, quando dorme mal, também acaba queimando o músculo. Muita criança que fica no computador até tarde, começa a ter problema no crescimento também por conta disso. Libera menos hormônio do crescimento à noite. Criança tem que dormir à noite. Noite foi feita para dormir, gente. É verdade. Arrasou. Vamos deixar uma perguntinha, então. A gente vai receber Dr. Roque junto com a doutora Gisela. Olha lá. O estresse engorda mais em quem tem hipotiroidismo, mesmo quando os hormônios da tireoide estão em níveis normais. Aliás, eu acho que o Dr. Roque já participou do Você Bonita, mas faz muito tempo. E a gente está muito feliz de você ter voltado. Seja bem-vindo. Dr. Roque Savioli.
Prazer é todo nosso. Prazer. Fique à vontade, eu vou até sentar aqui do seu lado, que é o seguinte, Dr. Roque, gente, é marido da doutora Gisela Savioli, cardiologista, grande médico, e como a gente colocou o assunto do estresse, que era inclusive uma proposta da doutora Gisela, a gente falou, por que não complementar esse assunto conversando com um cardiologista, porque a gente sabe os problemas que isso pode gerar. Mas antes, a doutora Gisela vai começar respondendo uma pergunta que a gente deixou de uma telespectadora da Lucimara, um beijo pra você, que é muito interessante. Então ela pergunta se o estresse engorda mais em quem tem hipotiroidismo, mesmo quando os hormônios da tireoide estão em níveis normais. Tipo, a pessoa diagnosticou que tem hipotiroidismo. Isso. Tá tudo controlado, remédio fazendo tudo bonitinho. Ela tem mais chance do estresse prejudicar ainda mais? Na verdade, se ela é hipo e tá tomando hormônio, então ela tá normal, né, amor? Ela não é mais hipo. Ela não é mais hipo. Ela não é mais hipo. Inclusive, essa é uma pergunta que constantemente o pessoal tá me fazendo, se quem tem hipotiroidismo pode tomar suco de couve. Eu digo, gente, tá tomando medicação quem é hipo? Tô. Então não tem problema nenhum. Acaba sendo uma pessoa sem hipo, normal. Exatamente, normal. Entendi. Agora, Carol, você está diante da pessoa que é responsável por eu estudar tanto, gente, porque lá em casa é assim. Quando eu vou conversar e trocar uma ideia com o maridão, eu tenho que já ter lido uns 3 papers indexados, Jura? 3 revistas. Mas esse é o problema de você viver dentro de uma academia, né? Do INCOR, Instituto do Coração, que você realmente você vive, você acostuma, faz parte da vida, né? Detalhe. Você quando fala, você tem que ter uma lógica, tem que ter uma explicação, tem que ter uma base, né? Tem que Só ter um uma base. detalhe, porque ele está falando de INCOR, mas ele também é da parte toda de geriatria, o Roque. Então, o Roque, ele trabalha muito Eu com sou geriatria. cardiogeriatra, né? Olha eu faço só. parte da unidade de cardiogeriatria do INCOR. Então a gente cuida dos velhinhos, é gostoso. E toda quinta-feira, reunião HC. Temos a reunião da geriatria, E é gostoso tratar das pessoas de a gente idade. nunca falou, nunca colocamos o tema com geriatra. Isso é muito Inclusive de doenças que surgem nessa fase. Hoje, por exemplo, esse filme que está entrando agora, candidato ao Oscar, né? Que Still Alice, com a Julianne Moore. Quer dizer, fala sobre o Alzheimer de uma pessoa de 50 anos de idade, uma professora universitária. Quer dizer, é um assunto muito atual, né? Falar sobre memória. Você está falando em estresse, né? O estresse é o principal causador da falta de memória nas pessoas. Todo mundo, depois de 50 anos, começa a ficar preocupado quando esquece as coisas. Né? Deu branco. Esqueci, vou ter a doença do alemão, né? Que fala. Doença do Alzheimer. Mas não é, a grande maioria das pessoas está estressada. Porque quando você está estressado, você foca num determinado coisa. Que nem você está falando do homem das cavernas. O cara saía para caçar, né? Então ele sufocava no que ele ia caçar ou no quem iam caçá-lo, né? Então ele não via nada em volta. Então, automaticamente, as coisas que passam em volta, você não registra no cérebro. Entendi. Você esquece. Então, onde eu pus a chave? Eu estou pensando no meu filho que está na escola. Onde eu pus a chave do carro? Esqueceu, porque você não prestou atenção. Por isso que em muitos momentos a gente se apavora com algumas coisas, porque o estresse tomou conta e a gente não consegue nem saber o que fazer. Estresse é uma coisa muito séria. Apesar de ser um mecanismo de defesa normal, por exemplo, uma coisa que tem um estudo que a Gisela estava falando em estudo, né? Mulheres mal casadas, comparada com mulheres solteiras e mulheres bem casadas. Comparando a quantidade de placa de colesterol que tem nas carótidas, né? Se entupir a carótida, ela tem AVC, um derrame, por exemplo. Então, as mulheres mal casadas têm muito mais placa de colesterol do que as solteiras e do que as bem casadas. Jura por Deus. Então, você casar... Gente, escolher o marido, um bom marido. Sem dúvida, estresse conjugal... Se não está, melhor separar, então, porque inclusive pode aumentar o risco de doença. Não, e mulher morre muito mais hoje do que antes, porque todo mundo fala que infarto é doença de mulher, né? De homem, né? Não é. Hoje é doença de ambos os sexos, porque a mulher tem a mesma atividade masculina, tem o estresse de trabalho, que é um fator terrível, né? A cobrança em cima da mulher é muito maior do que do homem. Engraçado, Você pode ver, a mulher quando é chefe, nossa senhora. Mulher tem que mostrar mais, né? Muito mais. Você vê, é muito mais sério. Quer dizer, o estresse marital, que é uma coisa terrível, e o estresse familiar, né? Filho tem que... Quer dizer, a mulher tem... Não, e tem que estar com tudo em cima, né, Carol? E tem que estar inteira, porque senão o cara vai sair com a secretária. Não, senão o cara foge com a secretária, né? Então, aí, ó, o cara foge com a secretária. Vocês estão vendo? Aqui o papo é aberto, gente. Perguntem o que vocês quiserem. Mas eu aproveito para introduzir, já que a gente citou esse lance do estresse, você citou brincando, mas claro que a gente está falando sério, porque o assunto é sério.
Quando a gente pensa no estresse, a doutora Gisela falou aí de uma parte fisiológica super interessante, ligada a muitos temas que a gente tem aqui no programa, que é o lance da atividade física, da alimentação saudável, do emagrecimento, do engordar. Porém, quando a gente fala de coração, o negócio é muito mais sério. Sim, claro. O estresse é como se ele paralisa, assim? Não, ele libera substâncias, como a Gisela falou, substâncias pró-inflamatórias. A doença cardíaca é uma doença inflamatória. Essa é a ligação direta. Além do que libera a catecolamina, a adrenalina, a noradrenalina. Então, o estresse é a emoção negativa, aquela emoção grande, causa infarto. Pra você ter uma ideia, você lembra em 2001, quando teve aquele episódio das Torres Gêmeas? Sim, sim. A quantidade de infarto, de pessoas infartadas atendidas na região de Manhattan aumentou em 20%. Nossa. E outras coisas, por exemplo, quando houve aquele problema aqui no Brasil, aquele incêndio do Joelma, também, quer dizer... Não, até quando tem final de futebol. Também, morre gente no estádio. Morre gente no estádio, Você vê, então é muito comum isso. É a emoção direta. Por exemplo, Natal, que é uma época muito comum, né, de você ter grandes emoções. Eu mesmo já atendi na ceia de Natal, quando cheguei em casa, eu achei que tinha morrido na ceia, assim. Quer dizer, era muito comum, é comum acontecer isso. Aquela emoção da família, aquela emoção positiva também levando a doença, não é só negativa, né? Agora, já entendemos que o estresse tem seu lado positivo, porém o lado negativo acaba sendo maior. A gente tem um vídeo, vamos colocar, que mostra aí o coração, que mostra como funciona o nosso organismo, como bate esse coração. Um vídeo muito lindo, queria que você desse uma pequena explicação, doutor Roque. Claro. E dissesse, de fato, então, onde está o perigo, o que as pessoas têm que fazer, porque às vezes controlar as emoções também fica difícil, né? Olha que lindo. Falou o coração, né? Coração, você vê batendo, contraindo, você vê as artérias coronárias que levam o sangue para o coração. Quando entope essa coronária, que você tem um infarto. Entendi. E quando está liberando muito estresse, o que acontece com esse coração? Ele bate mais depressa, tá? E pode se contrair essas coronárias. Se ele tem uma placa, uma obstrução lá, se você tem uma contração em cima, pode ocluir, a pessoa pode ter um infarto. Pode espregar essa placa, tem várias coisas que podem acontecer. Tá. Agora, o estresse, essa situação cardiológica, é importante não só no coração, tem no cérebro também, no derrame, do AVC. Quer dizer, todo o sistema cardiovascular sofre por causa do estresse. E o que a pessoa tem que fazer no momento que ela tem muito estresse? Isso é uma coisa difícil, porque como é que eu vou chegar para um paciente que nem outro dia, sujeito que trabalha na Bolsa de Valores, e fala, olha, você não pode ter estresse. Não tem como. Difícil, né? Nós em São Paulo, como é que a gente vai dizer que nós não podemos viver sem estresse numa cidade tão violenta que nem a nossa? Então você tem que ter mecanismos anti-estresse. Primeiro que vocês estavam falando de exercício físico. Isso é importantíssimo. O exercício físico estimula o sistema nervoso parasimpático, que é o que controla, que compensa o sistema nervoso simpático, né? É o que faz o coração bater mais devagar, respiração melhor. Quer dizer, é o que eu chamo de anti-inflamatório da história, né? Muito esporte. Então, o esporte é importantíssimo. Atividade física controlada, sempre orientada por médico, nada faz. Sabe, depois dos 50, então, pelo amor de Deus. Não sai correndo aí. E outra coisa, Carol, não tem idade para começar atividade física. Esse negócio de falar, tenho 70 anos, agora... Não, tem idade. Sabe, eu tenho gente de 80 anos de idade que eu indico atividade física e faz. Olha que bacana. Mas, claro, de acordo com a sua idade, tem exercício certo. Você não vai mandar a pessoa sair correndo maratona com 80 anos de idade. Sem dúvida. Então, exercício físico, atividade, dieta, nutrição, eu acho extremamente importante. Está aí a doutora que é expert no assunto, né? Não pode exagerar. Dieta saudável. Eu vou exagerar aqui, depois compenso ali. Mas isso aqui é muito gostoso, não consigo ficar sem. Mas você sabe que o Roque, nesse assunto de geriatria, hoje, o que você tem que fazer para combater o envelhecimento é redução calórica. Da comida. Redução calórica. Isso está comprovado, né? Você vê os estudos mostrando que, em animais, evidente, que quanto menos caloria você dá, o ratinho vive mais tempo. Não, de comparar um macaquinho e separar gêmeos e depois... É impressionante. Os dois cresceram. Esse aqui agora vai ter 30% ou menos da dieta do que deveria o outro. Você põe depois de 2 anos um do lado do outro, um parece avô do outro. Você tá brincando. Comer menos, isso não quer dizer que a pessoa seja desnutrida. Comer certo, porém, menos. Tem muita coisa que dá pra comer muito que quase não tem caloria, né? A gente come muito, Salada a gente come errado, né? Você vê o fast food, essas coisas todas aí, então
precisa maneirar na comida. Então segura o segundo ponto. Vamos botar mais uma perguntinha que ainda tem mais dicas. Vamos para a próxima pergunta. É da Josiane. Um beijo para você. Obrigada. O estresse pode causar urticária crônica. Meu marido está com urticária faz 8 meses e desconhecemos a causa. Interessante a pergunta, porque a gente abre aqui no programa, claro, para as pessoas que se identificam com o papo e que muitas vezes não encontram causa porque faz um monte de exame. E cadê? Cadê o problema? Às vezes está no estresse. Eu vou dar um recado, já volto para a gente continuar. Vamos responder a pergunta e vamos continuar com as suas dicas. Claro. E agora eu estou gostando. Mas você sabe que é complicado, né, doutor? Eu estava falando para a doutora Gisela, o buraco é mais embaixo. Falei isso aqui no programa. As pessoas estão habituadas com essas coisas, com esses hábitos ruins. E como já é um hábito, e já que eu tô aqui mesmo, vou fazer errado. Então, amanhã eu faço diferente. Amanhã eu faço diferente. E aí, eu sofro bullying, já sofri muito bullying porque eu faço certo, e porque eu acho importante fazer certo. Aí acham que eu sou louca, que eu sou exagerada, mas não é isso que se recomenda. Exato. Eu prefiro ser CDF, eu brinco assim. Tá certinha você. Então claro. Interessante isso, mas eu acho que isso é uma discussão legal pra gente colocar aqui. A pessoa muitas vezes, ela não consegue, e aí isso também gera um estresse, o não conseguir. Então a gente tem que entender o ponto de partida. Então eu queria que você finalizasse as suas dicas, depois a gente vai responder aí a perguntinha da Josiane. Segura a perguntinha da Josiane. E aí, doutor? Então eu acho que a pessoa tem que cuidar, fazer atividade física, ter uma dieta bem balanceada. E eu sempre recomendo que ela faça alguma coisa de benemérita. Sabe, ter uma atitude de benemerência. Por exemplo, isso faz muito sabe, visite lá não é dar dinheiro. Não adianta, é você fazer alguma coisa. Né? Entendi. Sabe, um serviço voluntário, você vai numa creche, você vai visitar, sabe, sempre dessas coisas. Tá. As pessoas que têm a sua espiritualidade, que procurem a sua religião, que eu acho que ajuda muito, sabe? Né? O católico vai lá no grupo de oração, o evangélico no grupo do culto, quer dizer, cada um procurando o seu lado espiritual, que pode ajudar muito, né? Que é uma forma de você compensar esse lado material que realmente às vezes independe da nossa vontade, né? Você não tem como fugir. E que hoje se tornou, né, tá em excesso, demais, né? Tá demais. em excesso. As mães, inclusive, eu vejo preocupação das mães, do filho pedir alguma coisa, fala assim, não, mas ele não sabe aceitar o não, eu não sei mais o que eu faço. Então isso acontece com tudo. Imagina com a educação que a gente está dando para as crianças que estão vindo aí, né? Você sabe, Carol, eu me lembrei agora, você falou em televisão, me lembrei de um estudo que foi feito, pegavam estudantes e mandavam assistir filmes da Madre Teresa, um filme sobre a Madre Teresa de Calcutá. E esses mesmos indivíduos foram assistir filme do Hitler, da Segunda Guerra Mundial, e mediram a quantidade de anticorpos que tinha na saliva, IgA. Os que assistiam ao filme da Madre Teresa de Calcutá, os anticorpos subiam, quer dizer, a imunidade aumenta. E os que assistiam o filme de terror, do Hitler, só de guerra, diminuía a imunidade. Que coisa! É por isso que às vezes as pessoas assistem filmes de terror, essas coisas ruins de TV, e começam a ter gripe, ter herpes, ter doença, ter isso. O negócio consome. Então não vale a pena. Você tem que ter coisa boa, você tem que nutrir o seu corpo de coisa boa. Tanto comida, né? Atividade física e do ponto de vista de mental, psíquico também, né? Estar perto das pessoas que a gente ama ajuda muito Sem também. dúvida, isso é básico. Isso é fundamental, né? Fundamental. Um belo abraço, um beijo, um carinho com pessoas que a gente sente essa reciprocidade. Exatamente. Inclusive amigos, não só da família, mas amigos que a gente sabe que são como família. Vamos responder então a perguntinha da Josiane. Gente, a gente ficaria aqui o dia todo, que coisa boa. E aí, como é que é esse lance? Tem alguma relação do estresse com urticária crônica? Existe. Existem algumas dermatites, chama-se dermatite atópica, que a gente não sabe a causa, né? E tem muita relação. Tem o prurido, a coceira que dá, né? Prurido senil nas pessoas de idade, que tem muito disso, né? Que tem por causa da pele ficar seca. E ficam muito estressadas porque estão sozinhas, então começa a se coçar e começa a se machucar. Então tem muita relação. Então esse lance da perda de controle que o estresse causa. E depois a liberação de substâncias que são vasodilatadoras, né? Inclusive, como nossa próxima pauta é intestino, você vai falar disso. Intestinal, vamos convidar essa telespectadora a assistir, que eu vou dar uma explicação via justamente a queda de imunidade que o estresse causa no intestino. Olha só. Para a próxima pauta. Então, meninas, não percam a próxima pauta, mas agora eu quero agradecer e mostrar para vocês um livro muito lindo, Milagres que a Medicina Não Contou, que tem mais ou menos totalmente esse lado espiritual que você acabou de citar, né?
pessoas esse livro é um livro que eu estou fazendo uma nova edição, que está comemorando os 500 mil exemplares vendidos. Parabéns, que bacana. E é o prefácio do padre Fábio de Mello, que é nosso amigo, que fez uma apresentação. Não tem nada melhor. Olha, excelente leitura. Então, Dr. Roque Marcos Savioli, cardiologista, e agora eu soube aqui ao vivo que ele também trabalha com essa parte de geriatria. Também. Esteve aqui dando uma aula, sempre muito bom bater papo com quem fala muito bem, é muito gostoso. Volte. Muito obrigado. Adoramos você. Obrigado. Tem Insta? Doutor... Ele não gosta parte. Tem o Twitter, que é @Dr. Savioli. Dr. Savioli, então de doutor abreviado Savioli no Twitter. Quem quiser fazer perguntas. Pode mandar pelo Twitter. E doutora Gisela Savioli vem comigo, porque agora nós já vamos pro lado de lá, não vamos perder nenhum tempinho. Obrigada, doutor Roque. Agora ele vai aprender mais um pouco, porque ele te ensina muito, mas vamos combinar que ele aprende um montão com você, né? Aprende. Quando eu volto de congresso, as coisas assim, vê lá o que você vai falar, porque já chega com tanta coisa, tanta novidade. Que você quer contar tudo pra ele. Mas o que eu gosto é que, por mais que ele reclame, às vezes, dos meus exageros, porque a gente, quando gosta de uma coisa e sabe que é bom, a gente quer pra todo mundo, né? E principalmente pros nossos. Exatamente isso. Mas depois... Talvez isso seja... Eu me identifico com isso que você disse. Exato. Mas aí, a gente sabe que a gente não consegue colocar na cabeça de todo mundo tudo aquilo que a gente pensa. Então... Mas eu lanço a ideia, agora o que eu mais gosto é que depois o Roque vai e faz. Ele faz? Ah, tá vendo? Você viu como tá em forma, Roque? Bonitão, tá vendo? 65, querida. 65? Maravilha, tá vendo, gente? Casal Saúde. Mas esse momento aqui é o nosso momento Desafio VB. O pessoal já tá postando e a gente vai colocar pratos aqui do carboidrato que você está comendo, que foi o desafio que a gente lançou na última vez que você esteve aqui. Só que a doutora Gisela, antes de falar dos pratos, tem uma explicação aqui muito bacana pro pessoal de casa a respeito de carboidratos. Exato. Diga lá. Bom, o que acontece? Todo o alimento, como está na natureza principalmente, ele é formado de 3 macronutrientes. Macro é grande. Então, proteínas, gorduras e carboidrato. Carboidrato, gente, qualquer um que seja, quando ele é digerido, ele é quebrado e chega na forma de glicose. Então, tudo que tem carboidrato, a salada tem carboidrato, o feijão tem carboidrato, o pão tem carboidrato, legumes, tudo tem carboidrato. O que não tem carboidrato, carne, proteína de origem animal, carne, frango, peixe. O ovo também não, porque é uma proteína de origem animal. Então, é isso que a gente tem que ter em vista. Do resto, tudo tem. Então, a gente tem muita dificuldade de enxergar algumas coisas. Então, eu tenho esse pãozinho fake, né? Aqui é um pãozinho fake bonitinho, né? Gostoso, um pãozinho. Então, ó, é uma fatia de pão de forma. Gente, essa fatia de pão de forma, com glúten, sem glúten, integral, refinada, não importa. Você consegue enxergar que vai virar isso aqui de açúcar? Isso aqui vira isso aqui no nosso sangue, no nosso corpo. Gente, mesmo que seja integral. Mesmo que seja A diferença é que o integral não vai dar o pico, não vai liberar tão rápido. Exatamente. Porém, uma hora vai liberar tudo isso. Vai. Então, gente, não podemos perder de vista que carboidrato vira açúcar. Então, da onde que está vindo? Então, eu trouxe um outro exemplo. Olha só, esse aqui é uma porção de um feijão. Se você colocar em cima, é praticamente o tamanho do pão. Só que olha a diferença, quanto de carboidrato ele vai virar. E naquilo que você falou, Carol, até isso aqui virar esse açúcar, tem fibra, tem uma casquinha, o intestino adora, por isso que muitas vezes dá gases, porque as bactérias ficam tão felizes que chegou uma casquinha de feijão, e quando você está com aquele desequilíbrio e mais más do que boas, a gente vai falar sobre isso, você acaba tendo um pouco de flatulência que a gente depois tem as dicas para dar. Mas, resumindo, é isso aqui. Então, gente, olha a diferença praticamente da mesma porção, você escolhendo uma fatia de pão. Escolhendo. Quer dizer, gente, eu falo assim, escolhendo um alimento vindo da natureza e um alimento vindo do supermercado. É bem por aí. Então, é por isso que a gente fez esse desafio. Então, se a pessoa fala, não, eu como carboidrato na quantidade, está tudo bonitinho, inclusive dentro das calorias, tudo integral. Porém, se for pão
em todas as refeições, é isso de açúcar que eu como. Agora, legumes se assemelham então ao feijão. Uma abobrinha, uma berinjela, um tomate. Só que o feijão tem muito mais proteína, tá? Do que, no caso, os outros. Os legumes. Ela faz parte das, chama-se leguminosas, por acaso é um nome parecido, mas as leguminosas são tudo aquilo que você debulha, tudo aquilo que está dentro de uma vagem. Entendi. Então, é feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Grão de bico é bom demais também. Ai, gente, nossa. Tá vendo? Excelente escolha de carboidrato. Pode comer um pãozinho de repente de manhã? Pode, né, doutora Gisela? Mas não usar só esse carboidrato como fonte de carboidrato. Agora, por exemplo, tenta, lógico, hoje tem pães sem glúten maravilhosos no mercado, os que você pode fazer. Mas, gente, você pode pegar um ovo, você mexe, coloca 2, por exemplo, colheres de sopa, ou se você preferir uma só, de farelo de aveia. Você faz uma crepioca, que a gente chama. Parece aí um carbozinho, mas tem mais proteína. Isso, e fora que para o intestino, essa aveia é excelente. A aveia é um dos raros alimentos que tem silício, que é importantíssimo para os ossos. Então vamos para o nosso desafio. Adoro. Gente, ela emenda, porque sabe muito, é muito bom isso. Que nós temos? Ó, todo mundo pediu, doutora Gisela, o programa todo a gente fez, hein? Não podem reclamar. Vamos lá. Quem mandou foi a Kelly. Que é isso? Vamos lá. Chá da tarde, bolinho de aveia. Tá, me pegou. Gostei. Bolinho de aveia com geleia de amora e chia. Delícia, alimentação saudável. Isso é muito bacana. Você trocar o carboidrato por tipos de carboidratos que vão ter um índice glicêmico mais lento, vão virar esse açúcar mais devagarzinho. E a aveia tem menos açúcar do que, por exemplo, um pãozinho, do que a farinha? Sim. Ela tem muito, e fora que ela tem uma fibra espetacular, e ela é alimento para as boas bactérias. E outra, ela tem uma substância chamada beta-cistosterol, que vai lá para o seu fígado e impede a formação de colesterol em excesso. Legal. Então, realmente, é tudo de bom. Então, esse carboidrato bacana. Ó, a amora não deixa de ser um carboidrato excelente, antioxidante, escuro, maravilha. E a chia também, né, gente? Que ajuda a diminuir o índice glicêmico. Muito bom. Levou, ó, troféu joinha. Eu olhei e falei, será que é um doce? Mandou muito bem. Um beijo pra Kelly. Vamos pra próxima imagem, então. Ai, que bonito. Quiche integral de frango e berinjela. Aline, um beijo pra você. E aí, o que você diria de tortinhas e quiche? Porque é gostoso, né? Muito bom. Agora, gente, esse integral foi por isso que eu trouxe justamente esse pão. Então, não esqueça que é farinha, mesmo integral, e hoje eu tô com uma informação que me preocupou muito. Hoje em dia nós temos que olhar quando compramos tudo que é integral, a safra de quando que é. Porque quanto mais antigo que foi estocado, mais micotoxinas, que são cancerígenas, tem. Então, gente, eu vou falar uma coisa horrorosa. Eu falo isso para o meu paciente. Entre um arroz branco recente e um integral antigo, eu vou te falar para comer o arroz branco. Porque ainda o arroz branco tem menos micotoxina, não tem. Então o melhor seria o integral novo. Então, gente, vamos fazer esse esforço de procurar saber como é que está essa indústria. Se você puder comprar o orgânico, isso é tudo de bom. Tudo de bom. Muito bom. Nem fale. E aí colocou um franguinho, uma berinjela. Maravilha, tá equilibradíssimo. Aí, ó. Bingo. Levou o troféu joinha da doutora Gisela. Vamos pro próximo. Vamos ver isso aqui. É da Laura. Laura, um beijo pra você. Bom dia. Café da manhã, pão integral com ricota e mel, cafezinho e 2 mini bananas com aveia e canela. Isso tá bárbaro. Agora, veja bem quem que é a Laura. A Laura, você lembra que eu mostrei ali? Então, este pão já vai virar muito açúcar aqui de açúcar. E você ainda tá pondo o mel. Então, o mel aqui seria desnecessário, tá bom? Mas ter 2 bananas acompanhando o pão não é uma sobrecarga de carbo? Eu gostaria um outro tipo. Isso aqui é muito bom no intervalo, tá, Laura? Mas, assim, junto com o café da manhã tá um pouco pesado. É muito carboidrato. Ela pode escolher ou as 2 bananas ou a fatia de pão? Exato. E olha, tem uma coisa. Aqui faltava, por exemplo, uma proteína que ficava muito bem. Aqui era um ovinho também, né? Ficaria tudo de bom, ovinho nesse pão. Exato. Ou então você passa também, isso é um lanche muito bacana, no meio da manhã ou o segundo lanche da tarde, se você vai fazer uma atividade física, alguma coisa. Eu acho bem bacana. Que é a banana com a canela. Nossa, muito bom. E a aveia, porque aí que diminui o índice glicêmico. Maravilhoso. Então ela acertou, mas teria sido melhor em refeições separadas. Isso aqui, por exemplo, para uma atividade física é perfeito, porque
você tem a cafeína, que é estimulante, né? Acelera. Então ficaria super bom. E aí, e esse aqui, ela já deu o exemplo do pãozinho, que tem que ser uma escolha de... Exato. Às vezes, não pode ser uma coisa o dia todo. Porque a gente tem mania de comprar o pacote todo dia, a tal da fatiazinha. Depois eu não sei porque eu não consigo emagrecer. Eu vou fechar com na verdade, um comentário e uma pergunta para a doutora Gisela. Quero agradecer sempre, maravilhosa. Ela volta, o próximo assunto será o intestino. Mas para a gente fechar, quem esteve aqui há pouco tempo foi a querida... agora eu esqueci. Culinarista? Não, que virou sua paciente. A Tatine. A Tatine, a Martinha. Marta. Martinha veio aqui e falou, doutora Gisela, fui lá, me tirou esse aqui, mas falou que eu tô bem, eu só tenho que diminuir meu carboidrato. Aí eu lembrei disso. Então, já que a gente está falando sobre isso, você realmente indica para os seus pacientes tirarem o carboidrato da noite? Eu acho que isso é uma dúvida do público, porque as pessoas só falam, mas tira ou não tira, mas tira ou não tira? Tira ou não tira? Eu tiro o carboidrato raiz. Raiz? Tudo que é raiz? Tudo que é raiz e tudo que é cereal. O resto, salada, legume, verdura. Hoje, por exemplo, vai ter uma big de uma sopa bem bacana lá em casa. E aqui também. Mas com biomassa de banana verde dentro para diminuir o índice glicêmico. Então, gente, é o tipo do carboidrato só. E lembra, legumes, verduras e frutas têm carboidrato, não é só pão, macarrão. E pode ser ingerido à noite. Sim. Pão, macarrão, arroz, massa, aquela torta. Isso, não. E batata, fruta, mandioquinha, gente, cuidado não. com muita fruta. Não, as raízes não. Tá. Eu, pelo menos, evito, porque realmente à noite você vai dormir, não precisa de energia para produzir açúcar. Agora, é realmente super importante comer muito legume e muita verdura, tá? E não esquece da proteína, afinal de contas você vai construir proteína de noite também. O músculo. Claro. Arrasou mais uma vez. E fica... olha... Contra fatos não existem argumentos, contra estudos também não. Eu começo a dizer assim agora. Vamos agradecer mais uma vez o site giselasaviolitudojunto.com.br, giselasaviolitudojunto.com.br, no Insta, @GiselaSavioli. Doutora Gisela responde super as perguntas. Podem mandar. E tem os livros que você trouxe e que estão todos também no site. Livros incríveis. Olha, os melhores livros que eu já li, doutora Gisela, falar um negócio pra vocês. Obrigada mais uma vez. Você sabe que eu sou fã de carteirinha, admiro muito o trabalho. E eu sei que muitas vezes a gente tem lá dos radicais, mas é excesso de querer, assim, que as pessoas façam a coisa bacana. É pro bem, porque o que a gente quer bem pra nós, a gente quer pro próximo. É isso. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, querida. Que delícia!